Jornal do Diário. Oferecimento. Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital. E Oral Sim Implantes. Nosso carinho constrói sorrisos. Olá! Na edição de hoje você vai ver: lançada a licitação de R$300 mil para melhorias na Vila Belga. Movimentação tranquila e alívio marcaram o segundo dia e o término da prova do Enem. E ainda, defesa de integrantes da banda busca responsabilizar agentes públicos pela tragédia da Kiss. Veja também: intervenção com 242 cruzes, caminhada e vigília marcam último ato antes do júri do caso Kiss. Confira estes e muitos outros assuntos a partir de agora aqui no JD em 15 segundos. Olá! Chegou uma nova Oral Sim para você, mais ampla, com mais tecnologia, ainda mais qualidade e com o mesmo carinho de sempre. Se você deseja fazer parte da nossa família, agende uma avaliação. Oral Sim, há 8 anos, transformando sonhos em sorrisos. Neste domingo aconteceu a aplicação das provas do segundo dia do Enem. Em Santa Maria, a movimentação dos participantes foi tranquila e a sensação após o término da prova foi de alívio. Neste domingo aconteceu a aplicação das provas do segundo dia do Enem. Foram 45 questões de matemática e 45 de ciências da natureza. Em Santa Maria, a movimentação dos participantes foi calma. Durante a manhã deste domingo, o clima para o início do segundo dia de provas do Enem foi bastante tranquilo. Na escola Manuel Ribas, mais conhecida como Maneco, cerca de 10 pessoas aguardavam a abertura dos portões. Na escola João Belém, próximo ao Maneco, o clima de tranquilidade também era o mesmo. Maria Eduarda Rodrigues, de 18 anos, chegou cedo ao local de prova e aproveitou o tempo de forma bastante tranquila. É a primeira vez que a estudante da escola Princesa Isabel, em Arroio do Só, faz o Enem e as expectativas são boas. Pretendo tirar uma nota boa, preciso. Estudei bastante para estar aqui. Tudo tranquilo. Às 15h30, conforme terminavam as provas, os participantes começaram a sair. Na Universidade Franciscana, Conjunto 3, os sorrisos representavam o clima de alívio após a realização das provas do Enem 2021. O estudante Mauro Emanuel Fruhauf da Rosa, de 18 anos, disse que a prova deste domingo foi mais dinâmica. A prova de hoje eu achei ela bem dinâmica. Comparando com minha primeira experiência, eu achei ela bem, como é que eu vou dizer, tranquila em relação à primeira prova. Menos texto, mas eu achei interpretativo também. Então foi bem interessante. Na calçada, alguns pais aguardavam os filhos. O pedreiro Adriano Endler e a vendedora Daniela Escobar chegaram às 11 e aguardavam ansiosos a filha Raniele Escobar. Para a mãe, esperar Raniele é uma forma de apoiar. Eu acho muito importante para eles, né? Acho que ajuda mais a gente incentivar eles, né, no estudo. Acho que ela fica mais segura também. E para quem está ansioso pelo resultado, segundo o INEP, órgão do Ministério da Educação responsável pela avaliação, os gabaritos oficiais serão liberados até a próxima quarta-feira, dia 1º de dezembro, assim como os cadernos de prova. Segundo o INEP, órgão responsável pela realização do Enem, os gabaritos oficiais devem ser divulgados até quarta-feira, dia 1º de dezembro. No sábado, dia 27 de novembro, foi realizado o último ato de homenagens às vítimas do incêndio da Boate Kiss antes de começar o julgamento. Desde que aconteceu o incêndio na Boate Kiss em janeiro de 2013, nenhum dia 27 de cada mês
passou desapercebido, isso graças à luta de pais, amigos e familiares das vítimas e dos sobreviventes. Inúmeras homenagens foram feitas para lembrar os 242 mortos e os 636 feridos, a não ser em função da pandemia por causa do isolamento social. E é claro que antes do maior julgamento da Justiça Gaúcha não seria diferente. Já era noite quando as homenagens tiveram início. O grupo de cerca de 80 pessoas se reuniu na Praça Saldanha Marinho, local onde está a tenda da vigília. 242 cruzes brancas foram fixadas pelo pai de Andriele e presidente da associação. Flávio Silva reforça que o que aconteceu continua matando mais pessoas durante todo esse tempo de espera pelo julgamento e também por não suportar a dor da perda de um filho. Esse ato aqui é como aconteceu em outros 27, e esse tem uma pegada assim um pouco mais pesada para nós, porque se trata do último 27 antes do julgamento desses réus, que foi dia 1º de dezembro. Então brota aquele sentimento de dor, de amor também, uma mistura assim que a gente às vezes não consegue entender. Mas é uma manifestação até para que a cidade dê uma acordada e lembre que a tragédia aconteceu, é real, e as consequências delas estão sendo dia a dia mais cruel. Porque eu tenho dito que a tragédia da Boate Kiss, ela não matou só aqueles 242 jovens. Ela continua matando. Durante todo esse tempo, morreram pais, mães de sofrimento por não aguentar, não suportarem a dor da perda, acabaram desistindo de viver. Isso para nós é muito triste, muito dolorido. Em seguida, depois da confecção de cartazes e faixas, todos seguiram em caminhada pela Avenida Rio Branco até a Rua dos Andradas, em frente ao prédio onde funcionava a boate. No percurso, a professora aposentada Áurea Flores, de 47 anos, que perdeu o filho Luiz Eduardo Veigas Flores, comentou sobre o julgamento que vai ser realizado em Porto Alegre, na capital gaúcha, a partir do dia 1º de dezembro, sem data para terminar. Nós já tínhamos decidido que íamos, eu e meu marido, né? Infelizmente nós vamos ter que ir para lá, que era uma coisa que a gente não gostaria. Não entendo até hoje por que aconteceu isso, né? Como é que as coisas viraram assim, protegem 4 réus e não protegeram os filhos da gente e nem a gente. Que nós agora, o que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que enfrentar, além desse terrível momento, enfrentar um lugar desconhecido, pessoas desconhecidas. Nossos amigos ficam aqui, não podem estar juntos, aí isso vai fazer muita falta pra gente. É muito triste, mas a gente vai enfrentar sim. Mais uma vez, orações, abraços, palmas e muita emoção fizeram parte desses 106 meses da maior tragédia do Rio Grande do Sul antes do júri. O incêndio ocorreu em 27 de janeiro de 2013 em Santa Maria. Morreram 242 pessoas e outras 636 ficaram feridas. No processo criminal, os empresários e sócios da Kiss, Elisandro Spor e Mauro Hoffman, e os integrantes da banda gurizada fandangueira Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Bonilha Leão respondem por homicídio simples, 242 vezes consumado pelo número de mortos e 636 vezes tentado pelo número de feridos. Reviver a tragédia de 27 de janeiro de 2013 para muitas famílias e sobreviventes pode ser difícil demais e uma rede de afeto será necessária para apoiá-los durante os dias de júri que começa nesta quarta-feira em Porto Alegre. Para garantir apoio psicossocial a eles, serão montadas tendas do cuidado e um coletivo de profissionais foi criado para atuar neste atendimento. Eles serão divididos em 2 frentes, uma vai atuar aqui em Santa Maria e a outra em Porto Alegre. Em Santa Maria, o ponto de referência será a tenda da vigília na Praça Saldanha Marinho. No local, um banner branco dará lugar ao que estampa os rostos das 242 vítimas. No espaço, a população poderá deixar mensagens de apoio. No clube comercial, na Rua Venâncio Aires, será instalado um telão para quem deseja assistir à transmissão do julgamento. O cronograma de atividades será permanentemente atualizado nas redes sociais da Associação de Familiares de Vítimas e Sobreviventes.
Na capital, o estacionamento da EPTC, a cerca de 100 metros do Foro Central, onde ocorrerá o júri, será o local da tenda para quem não quiser ou não puder acessar o prédio. Além disso, o próprio Tribunal de Justiça disponibilizou profissionais e salas que vão poder receber familiares e sobreviventes. Médicos da equipe de saúde do TJ estarão à disposição em parceria com a equipe do Acolhe Saúde da Prefeitura de Santa Maria. Serão equipes que envolvem psicólogos, enfermeiros, médicos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, assistentes sociais, nutricionistas e educadores físicos. São cerca de 200 profissionais envolvidos. Muitos atuaram na tragédia em 2013 e já possuem vínculo com os pacientes envolvidos no incêndio. E a Prefeitura de Santa Maria lançou hoje a licitação para obras de recuperação das ruas da Vila Belga. Os recursos vêm do financiamento à infraestrutura e saneamento, o Finisa. O Finisa é um empréstimo realizado pela Prefeitura de Santa Maria que busca injetar 50 milhões de reais no orçamento público. A verba, que vem de um contrato com a Caixa Econômica Federal, deverá ser paga de volta pelo município até 2030. O Executivo apontou duas metas principais para a aplicação dos recursos. A primeira é a revitalização da Vila Belga e a outra, a ampliação do aeroporto da cidade. No dia 29, a Prefeitura lançou a licitação para obras na Vila Belga, com a verba do Finisa. No total, serão investidos mais de 300 mil reais para a revitalização das ruas e obras de drenagem na vila. As propostas que concorrerem à licitação serão abertas no dia 15 de dezembro. O prazo de conclusão das obras é de 90 dias após a assinatura do termo de início. Quanto ao aeroporto, pelo menos 3 milhões de reais deverão ser investidos por meio do Finisa. No total, as obras precisarão de cerca de 14 milhões. O trabalho de ampliação e modernização do aeroporto deve acontecer no ano que vem. A ampliação das salas de embarque é uma das grandes demandas para a maior operacionalização do aeroporto. A partir de dezembro, estarão disponíveis linhas diretas entre Santa Maria e Florianópolis. Em 2022, devem começar a operar as linhas diretas com São Paulo. E agora vamos conferir a agenda de vacinação. Na terça-feira, das 8 horas da manhã até o meio-dia, tem dose de reforço para idosos que fizeram a segunda dose até o dia 4 de julho. O local é o Clube Dores. Durante a tarde, tem segunda dose de Pfizer para quem recebeu a primeira aplicação até 2 de outubro. Dose de reforço para idosos e profissionais da saúde que fizeram as duas doses até 4 de julho. E primeira dose para pessoas com 12 anos ou mais. Os locais são o Centro Social Urbano Maria Ribas Enardim, as Unidades Básicas de Saúde Wilson Paulo Noal e Kennedy e a Policlínica José Erasmo Crossetti. Ainda na terça tem ação de dose de reforço para acamados e cuidadores. E nós vamos conferir agora as notícias da área policial. A repórter Eduarda Costa nos conta os destaques do Boletim do Bem. Olá, trago agora os destaques da área da segurança pública. Informações que você lê em bei.net.br. Um jovem de 29 anos foi executado a tiros na frente da casa da irmã no bairro Pinheiro Machado. O crime aconteceu no sábado por volta das 17 horas, quando a vítima, Luiz Guilherme Nunes, estava na porta da casa da irmã e foi surpreendido por um homem que efetuou os disparos contra ele. O corpo de bombeiros foi acionado, porém, ao chegar no local, o jovem já estava sem vida. Esse foi o 48º homicídio do ano em Santa Maria, o segundo em apenas 4 dias. Segue o mistério do paradeiro de 2 jovens que estão desaparecidos na região central do estado há 2 semanas. Aqui em Santa Maria, a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa continua as buscas por Brandon dos Santos, desaparecido desde o dia 8, quando esteve na casa da mãe, no bairro Divina Providência. O outro desaparecimento é da jovem Gabriela Ferreira Glazenap, de 15 anos, de Restinga Seca. A Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros seguem com as investigações na cidade e no interior do município. Por último, um homem de 22 anos foi detido na BR-287 em Santiago, transportando cerca de 72 mil maços de cigarros contrabandeados. Na noite de sábado, os policiais rodoviários abordaram um caminhão Mercedes-Benz. Durante a revista, foi localizado aproximadamente 72 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai que estavam escondidos embaixo de uma carga de pallets.
O motorista do caminhão é morador de Campo Mourão, no Paraná, e disse que foi pago para transportar a carga da cidade de Marechal Cândido Rondon até Santiago. O homem foi preso em flagrante e levado ao presídio local. O veículo e a carga foram apreendidos e avaliados em mais de R$360 mil. Esses e outros destaques você lê em bei.net.br e nas nossas redes sociais, @bei.notícias. Um incêndio na tarde desta segunda-feira destruiu uma casa no bairro Nossa Senhora do Rosário, em Santa Maria. As chamas teriam começado após um curto-circuito. As chamas começaram por volta das 3 horas da tarde e o imóvel, feito em alvenaria em madeira, que fica na rua Duque de Caxias, próximo à rua Ernesto Becker, foi totalmente destruído. Segundo uma das moradoras, o fogo teria começado com um curto-circuito. Tinha uma tomada que estava desencapada, a gente teve que tirar de perto da parede, que estava dando choque na parede. Acho que foi isso. Uma faísca, quem tinha calor eu tinha que desligar a geladeira. No local moravam um casal com 3 crianças, 2 meninos de 3 e 4 anos e um bebê de 8 meses. No momento do incêndio, as crianças estavam na casa sob os cuidados da avó, que foi a primeira a perceber as chamas. Eu vi, quando eu entrei no quarto, pegando fogo na cama. Aí eu comecei a gritar desesperada, entrou um rapaz e me ajudou, sai. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram utilizados 5.000 litros de água para apagar o incêndio. Um homem que começou a apagar o fogo precisou ser atendido e receber oxigênio. A RGE deve fazer a verificação da fiação afetada. E no próximo bloco, há 2 dias do início do julgamento do caso Kiss, o Jornal do Diário segue com a cobertura especial. E ainda nesta edição, 105 pacientes abandonaram o tratamento do HIV em Santa Maria. O Jornal do Diário faz agora um intervalo. A gente acompanha imagens ao vivo neste momento, os cruzamentos das avenidas Presidente Vargas e Ângelo Bolson, também com a Avenida Liberdade. Agora são 6 horas e 33 minutos, nós voltamos em seguida. Na Unicred Ponto Capital, suas escolhas transformam o meio ambiente, a sociedade e seus investimentos. São diversas formas de participar e contribuir para um mundo mais sustentável. Cooperados de cada agência concorrem a bicicletas, patinetes e projetos fotovoltaicos. E no sorteio final, todos concorrem a uma bike elétrica e a uma BMW i3. Aproveite o cupom para novos associados. Suas escolhas transformam. Participe! Chegou uma nova Oral Sim, mais ampla, mais moderna, mais tecnológica. Venha nos visitar. Estamos de braços abertos te esperando. Oral Sim, 8 anos transformando sonhos em sorrisos. Aniversário Beltrame Materiais de Construção. Concorra a R$40 mil, mais prêmios mensais de 5 mil. A cada R$1.000 em compras você recebe um cupom. As compras poderão ser cumulativas e a promoção é válida de julho a dezembro. Participe! Todo mês você tem uma nova chance de ser sorteado. Beltrame, há 40 anos construindo histórias. Mês de aniversário Construtora Jobim. Condições especiais para o espetacular Cristo Rei. Apartamentos de 2 dormitórios a partir de R$299.700. Investimentos sem comparação. Válido para poucas unidades. Cristo Rei. Construtora Jobim. Perfeição. Grau máximo do que é impecável. Perfeição é questão de perspectiva. O importante é enxergá-la com seus próprios olhos. Quando eu preciso de óculos, eu conto sempre com a Pontelli. Tem uma variedade de armações que combinam com a minha personalidade. Além da consultoria especializada que me ajuda a escolher o melhor óculos para o dia a dia. Tudo isso com a confiança na tecnologia do melhor e maior laboratório do centro do estado. Linha de ótica Pontelli. Grau de perfeição. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum,
reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Sou mãe e médica, e por isso sei que a saúde do meu filho é prioridade. Pensando nisso, a Unimed lança o Uniped, o cartão exclusivo para emergências pediátricas. Da sua casa, você faz uma videoconsulta com um pediatra ou é atendido aqui, no novo pronto atendimento da Unimed. Com o Uniped, seu filho tem acesso a consultas, exames, procedimentos e serviços no Hospital Unimed com valores diferenciados. Baixe o app do Hospital Unimed Santa Maria e conheça o Uniped. No domingo, advogados dos réus Luciano Bonilha Leão e Marcelo de Jesus dos Santos participaram de uma live em uma rede social. Eles falaram sobre as estratégias que usarão para defender os clientes no júri da Kiss, que começa na quarta-feira em Porto Alegre. A estratégia das defesas dos integrantes da banda Gurizada Fandangueira durante o júri da Kiss será de buscar responsabilizar os agentes públicos pela tragédia que matou 242 pessoas em 2013. Se os agentes públicos tivessem agido da forma que tem que agir, se o Ministério Público tivesse agido da forma que tem que agir, daí a gente faz uma escalonagem de responsabilidades, né? Talvez o prefeito, os bombeiros e o secretário do município de Santa Maria num primeiro lugar. Hoje não estaríamos aqui, né, Guto? Exatamente. Depois o Ministério Público no segundo lugar. Daí eu acho que entram os proprietários da boate em terceiro lugar. E lá embaixo entra os nossos clientes em quarto lugar. Se o primeiro lugar tivesse agido com eficiência e o segundo também, a gente não estava hoje aqui, né? Me parece que tudo está se encaminhando assim para que a gente tenha um espetáculo de vingança, né? E não um júri, um julgamento com ampla defesa, com contraditório, com todos aqueles direitos aí que a gente tanto busca para a justiça, né? A intervenção da Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria, na noite de sábado, que colocou 242 cruzes no centro da cidade, foi criticada pelos advogados. Colocaram cruzes no centro de Santa Maria. Sabe que aquilo me chocou tanto. Eu digo, gente, para que fazer isso? Não precisa fazer isso. Eu acho que... E os próprios pais, sabe que às vezes assim, ó, eu respeito a família, mas para que pisar na dor? Para que fazer com que essa dor floresça tanto, né? Porque é uma coisa que dói na gente também. Para o advogado, Luciano e Marcelo seriam bodes expiatórios, vítimas de um sistema que busca culpar o elo mais fraco da cadeia. Tem que utilizar desse julgamento para apontar os dedos para esses erros e a gente tentar mudar alguma coisa. Nós, no papel de advogados, temos essa função, né, de tentar mudar um pouco esse sistema. E é esse o trabalho que a gente vai ter, que obviamente a gente conseguindo apontar esses erros do sistema, essas falhas do sistema, a gente, por consequência, vai conseguir mostrar que os nossos clientes também são tão vítimas quanto as pessoas que morreram lá. Mesmo após o júri que começa nesta quarta-feira, o processo do caso Kiss não chegará ao fim. Após a sentença, deve começar uma nova batalha judicial de recursos de apelação que podem ser pedidos tanto por acusação quanto por defesa e que podem se estender o caso por mais alguns anos. Em alguns dias, os olhos do judiciário gaúcho estarão voltados para aquele que é considerado
o maior júri popular do Rio Grande do Sul. Os 4 réus do caso Kiss respondem por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar. Testemunhas, sobreviventes e os próprios réus serão ouvidos em plenário. A estimativa é que o julgamento dure cerca de 2 semanas, mas não é possível fazer uma projeção exata. Eu acho difícil para determinar um tempo de duração de um júri, porque é uma coisa impossível, né? Eu não sei quanto tempo vai durar cada depoimento, não sei quanto tempo vai durar o depoimento de cada uma das testemunhas, não sei quanto tempo vai durar cada interrogatório, não sei quanto tempo vai durar os debates, eu não tenho como pré-determinar que o júri vai durar até dia 15 de dezembro. O advogado e jornalista Cláudio Brito revela uma preocupação grande sobre o alongamento do júri. Isso porque os jurados precisam ficar totalmente isolados e incomunicáveis durante todo o período. Eu tenho sério receio de que a gente tenha, ou podemos ter, uma circunstância de interrupção deste júri. Digamos que um jurado passe mal. Estão indagando muito sobre isso porque vão ser muitas horas. Outra coisa, né? Imagina só, vão depor as testemunhas, etc. Os últimos a falar são os réus. Imagina quanto vai durar o interrogatório de cada réu. O juiz pergunta, o promotor pergunta, os defensores perguntam. Imagina quanto tempo tudo isso vai levar. Digamos que um jurado tenha, por qualquer motivo, uma disposição que o leve a um desmaio. Terminou o júri. E mesmo após o júri, o processo do caso Kiss não deve chegar ao fim. Muito pelo contrário, após a sentença deve começar uma nova batalha judicial com os recursos de apelação, que podem ser pedidos tanto pela acusação quanto pela defesa e que devem estender o caso por mais alguns anos. A peculiaridade do Tribunal do Júri é que não pode o juiz togado, ou seja, os desembargadores, eles não podem interferir na vontade do jurado. Aquela vontade é soberana. Eles só podem cassar a decisão de mérito, quer dizer, ele é inocente ou ele é culpado, isso compete ao jurado. Se ele é inocente, o culpado compete ao jurado. O tribunal só vai poder interferir quando essa decisão for manifestamente contrária à prova dos autos. É possível ainda, em série de apelação, discutir pena e outras questões tantas, como alguma nulidade processual que porventura tenha ocorrido no processo, no plenário, né? A pena fixada, o regime de pena fixado. O advogado explica que existe a possibilidade de, em caso de condenação, os réus já saírem presos, mas é difícil que isso aconteça. Eles chegaram a ser presos em 2013, mas atualmente respondem ao processo em liberdade. Prisão preventiva, eu não acredito que ocorra, porque eles estão respondendo em liberdade, a não ser que aconteça algo no júri que o juiz ou as partes entendam que seja um motivo ensejador da decretação da prisão preventiva. Por exemplo, algum dos acusados coagiu uma testemunha. Isso é caso de prisão preventiva, aí poderia gerar prisão em plenário quando isso ocorrer. Agora, a sua pergunta ela se direciona muito mais no caso de condenação e fixação de pena. E aí o que diz a lei, a nova lei, né, o pacote anticrime diz que para aqueles casos que a pena for superior a 15 anos, o juiz vai poder já determinar a execução da pena. Sim, é possível, se o juiz entender aplicando a lei, que para penas superiores a 15 anos, ele execute a pena. O que eu tenho visto na prática? Poucos casos isso tem ocorrido. Poucos casos têm ocorrido de já executar a pena. O que os juízes estão fazendo? Se a pessoa responder o processo inteiro em liberdade, mesmo que a pena ultrapasse, eles estão dando o direito de recorrer em liberdade. O que os juristas são unânimes em dizer é o desejo de que o júri ocorra da forma mais tranquila que for possível. De alguma forma, pelo menos, haja um conforto às pessoas, sejam familiares das vítimas ou mesmo familiares dos réus, que todos tenham o conforto da realização da justiça, que a realização da justiça aconteça de maneira a não deixar dúvida, de maneira a
definitivamente dizer como tudo aconteceu. Vamos ver agora como fica o tempo neste início de semana. Santa Maria deve ter uma terça de tempo firme, mas com rajadas de vento que podem chegar aos 60 km por hora ao longo do dia por conta de um ciclone extratropical. Destaque para o predomínio de sol e do calor que aumenta à tarde. Vamos conferir agora mais detalhes nas telas. Vamos ver então em Santa Maria, amanhã, terça-feira, mínima de 16 graus. Máxima de 28, na quarta-feira mínima de 13, não passando também dos 28, na quinta as temperaturas variam entre 14 e 27 e já na sexta-feira a mínima deve ser de 12 e a máxima podendo chegar aos 29 graus. E a seguir, governador Eduardo Leite perde as prévias tucanas e não deve ser candidato à presidência da República. Vamos agora a mais um intervalo no Jornal do Diário com imagens ao vivo da Rua Marechal Floriano Peixoto, na esquina com a Rua dos Andradas, bem no centro aqui de Santa Maria. Agora são 6 horas e 47 minutos, nós voltamos em instantes. Na Unicred Ponto Capital, suas escolhas transformam o meio ambiente, a sociedade e seus investimentos. São diversas formas de participar e contribuir para um mundo mais sustentável. Cooperados de cada agência concorrem a bicicletas, patinetes e projetos fotovoltaicos. E no sorteio final, todos concorrem a uma bike elétrica e a uma BMW i3. Aproveite o cupom para novos associados. Suas escolhas transformam. Participe! Depois de tantos momentos desafiadores que tivemos neste último ano, chegou a hora de você voltar a sorrir. O fim do ano está chegando, aquele momento de almoçar com a família, de tirar aquela foto com quem a gente realmente ama. E é por isso que nós, da Oral Sim, queremos devolver o seu sorriso. Se você quer mudar de vida, se você quer esse sonho realizado, vem para Oral Sim, a clínica número 1 de implantes do Brasil. Aniversário Beltrame Materiais de Construção. Concorra a R$40 mil, mais prêmios mensais de 5 mil. A cada R$1.000 em compras você recebe um cupom. As compras poderão ser cumulativas e a promoção é válida de julho a dezembro. Participe! Todo mês você tem uma nova chance de ser sorteado. Beltrame, há 40 anos construindo histórias. Mês de aniversário Construtora Jobim. Condições especiais para o espetacular Cristo Rei. Apartamentos de 2 dormitórios a partir de R$ 299.700. Investimentos sem comparação. Válido para poucas unidades. Cristo Rei. Construtora Jobim. So darling, take my hand. You got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, perdeu as prévias tucanas e não será candidato à presidência pelo Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, nas eleições de 2022. O resultado foi divulgado no sábado. Leite obteve 44,66% dos votos, ficando atrás do governador de São Paulo, João Dória, que venceu
com 53,99%. Além de Dória e Leite, também disputava as prévias o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio. Conforme a Prefeitura de Santa Maria, 1.061 pacientes estão cadastrados para o tratamento do HIV neste ano no Centro de Testagem e Aconselhamento, o CTA, e o Serviço de Assistência Especializada, Casa 13 de Maio. Desses pacientes, 956 realizam a retirada dos medicamentos para o tratamento, porém, 105 cadastrados abandonaram o tratamento. Além disso, a Secretaria de Saúde do município realiza o acompanhamento dos pacientes por meio das unidades de saúde. Para reforçar e ampliar o trabalho, a Prefeitura de Santa Maria, junto com a Câmara de Vereadores e o Fórum Municipal de Ações em Resposta ao HIV, lança o Dezembro Vermelho, mês de mobilização pelo enfrentamento do HIV. Uma série de atividades estão previstas com o objetivo principal de conscientizar sobre a importância da prevenção, do diagnóstico, do tratamento e do fim do preconceito com as pessoas que vivem com a AIDS. No site do Diário você confere a programação. E agora nós vamos a mais um intervalo aqui no JD. Você confere ao vivo, através das câmeras do CIOSP, como está a movimentação neste momento na BR-287, entrada de Santa Maria, bem próximo ao trevo da UBRA, da Universidade Luterana do Brasil. Vamos ao intervalo então, voltamos em seguida com mais informações. Agora são 6h52. Já voltamos. Na Unicred Ponto Capital, suas escolhas transformam o meio ambiente, a sociedade e seus investimentos. São diversas formas de participar e contribuir para um mundo mais sustentável. Cooperados de cada agência concorrem a bicicletas, patinetes e projetos fotovoltaicos. E no sorteio final, todos concorrem a uma bike elétrica e a uma BMW i3. Aproveite o cupom para novos associados. Suas escolhas transformam. Participe! Olá pessoal, a grande surpresa chegou agora nesse novembro. É a nova Oral Sim, mais ampla, com mais conforto e com muito mais cuidado para você. Oral Sim, 8 anos transformando sorrisos. Aniversário Beltrame Materiais de Construção. Concorra a R$40 mil, mais prêmios mensais de 5 mil. A cada R$1.000 em compras você recebe um cupom. As compras poderão ser cumulativas e a promoção é válida de julho a dezembro. Participe! Todo mês você tem uma nova chance de ser sorteado. Beltrame, há 40 anos construindo histórias. Mês de aniversário Construtora Jobim. Condições especiais para o espetacular Cristo Rei. Apartamentos de 2 dormitórios a partir de R$ 299.700. Investimentos sem comparação. Válido para poucas unidades. Cristo Rei. Construtora Jobim. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Sou mãe e médica. E por isso sei que a saúde do meu filho é prioridade. Pensando nisso, a Unimed lança o Uniped, o cartão exclusivo para emergências pediátricas. Da sua casa, você faz uma videoconsulta com um pediatra ou é atendido aqui, no novo pronto atendimento da Unimed. Com o Uniped, seu filho tem acesso a consultas, exames, procedimentos e serviços no Hospital Unimed com valores diferenciados. Baixe o app do Hospital Unimed Santa Maria e conheça o Uniped.
E chegando agora ao vivo no JD de hoje, o jornalista Marcos Fonseca, que nos traz algumas notícias que vão estar na edição impressa do Jornal Diário de Santa Maria de amanhã. Quais são as notícias, os principais destaques? Marcos, boa noite. Boa noite, Dirceu. Boa noite, Kellen. Esta é a semana decisiva para o julgamento do caso Kiss. Nossas reportagens sobre o assunto amanhã vão falar que julgamento irá ser transmitido em telão no centro de Santa Maria e também os possíveis cenários e o que pesa contra cada réu no júri que começa nesta quarta-feira. Na economia, o comércio faz o balanço da Black Friday na última sexta-feira e diz que as vendas online são o principal concorrente das lojas físicas. Na geral, Vila Belgra irá receber R$300 mil em investimentos para a recuperação das ruas. E também a Prefeitura explica por que uma árvore foi cortada, foi removida da Praça Saldanha Marinho nesta segunda-feira. Ainda em geral, trânsito em ruas do centro irão mudar de sentido nesta terça-feira. Os detalhes na edição impressa. E ainda na polícia, mistério, jovem e adolescente seguem desaparecidos há mais de 2 semanas aqui na região. Esses, então, alguns dos principais assuntos que vamos trazer em destaque na edição do Diário desta terça-feira. Muito bem, então, Marcos Fonseca trazendo ao vivo algumas notícias que vão estar no jornal desta terça-feira e nós vamos ficando hoje por aqui. A gente se encontra amanhã. Uma ótima noite para você. A seguir, você fica com a segunda edição do programa Sala de Debate. Voltamos amanhã. Uma ótima noite para você, uma abençoada semana. Até lá! Jornal do Diário. Oferecimento. Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital. E Oral Sim Implantes. Nosso carinho constrói sorrisos.